Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gélido do final da tarde açoitava a pista privada do aeroporto de Los Angeles, levantando nuvens de poeira e cascalho. O imponente Gulfstream G650, branco imaculado e reluzente ao pôr do sol, permanecia imóvel. Seu motor principal, normalmente potente, agora emitia um ruído perturbador, áspero e errático. Os engenheiros do bilionário Richard Harrington observavam à distância, com as mãos na cintura, trocando olhares perplexos e preocupados. Richard, de pé perto da pista, era um homem imponente, seu terno cinza impecavelmente alinhado, os cabelos levemente despenteados pelo vento. Ele batia o pé nervosamente, observando cada movimento de seus técnicos. Seu olhar geralmente impassível revelava uma rara frustração. Para ele, o tempo era um bem precioso e ele não tinha paciência para falhas. A poucos metros de distância, uma jovem ajoelhava-se ao lado do motor, um pequeno pano na mão, inspecionando meticulosamente cada peça. Sarah Miller tinha 26 anos, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo e o macacão levemente manchado de graxa. Apesar da aparência discreta e de ser uma mecânica júnior, havia uma concentração e determinação em seu olhar que inspiravam respeito. Cada ferramenta que manuseava, cada movimento de suas mãos parecia calculado, preciso, como se estivesse decifrando a linguagem secreta da máquina. Ela sabia que aquele concerto era crucial. Se falhasse, voltaria para casa desanimada por ter perdido uma oportunidade única de mostrar do que era capaz. Mas se tivesse sucesso, tudo poderia mudar. Após alguns minutos de silêncio pontuados pelo ronco do motor, um clangor metálico ecoou. Sarah se endireitou, enxugou o suor da testa e puxou a alavanca de partida. O motor finalmente rugiu, vibrando como um coração pulsante. O som era potente e perfeito e por um instante, tudo pareceu suspenso. Richard, que estava prendendo a respiração, deu um passo à frente. Ele nunca tinha visto ninguém resolver um problema tão complexo com tanta facilidade. Seus olhares se cruzaram. Foi um instante fugaz, mas carregado de eletricidade. Havia surpresa misturada com admiração nos olhos de Richard, e nos de Sarah, um orgulho silencioso e uma mistura de apreensão e excitação. Naquele exato momento, naquela trilha varrida pelo vento e pelos últimos raios de sol, algo inesperado começou a tomar forma entre eles. Nenhum dos dois sabia ainda que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre, conduzindo-os a uma história que desafiaria o próprio destino. Sarah Miller observava o avião pairando na pista, seu motor principal emitindo um zumbido ameaçador. Os engenheiros presentes haviam inspecionado cada peça e falhado, balançando a cabeça em frustração. Richard Harrington, o bilionário, caminhava nervoso em frente ao Gulfstream, checando o celular a cada 30 segundos e lançando olhares furiosos para os técnicos. "Isso é impossível", exclamou um deles. "Não entendemos o que está bloqueando o motor." Richard esfregou a testa exasperado. "Não tenho 2 horas a perder aqui", resmungou ele. "Se este avião não decolar, perco um contrato multimilionário." Sarah, agachada perto do motor, não disse nada. Examinou cada cabo, cada sensor, suas mãos deslizando sobre o metal quente. Notou um pequeno fio preto ligeiramente solto na parte traseira do compartimento do motor, quase invisível a olho nu. Um detalhe que todos os outros haviam ignorado. Murmurou para si mesma. "Esse é o problema." Richard se virou surpreso ao ouvi-lo falar. Você acha que consegue consertar?" perguntou ele, com um toque de ceticismo na voz. "Sim, mas vai me levar alguns minutos", respondeu Sarah resolutamente. "Nunca deixei de identificar esse tipo de problema antes." Sem esperar por permissão, ela pegou suas ferramentas, ajustou o fio solto, verificou a pressão hidráulica e o circuito elétrico. Cada movimento era preciso, metódico. O tipo de gesto que denunciava anos de paixão e prática silenciosa. Richard ficou ali parado, observando cada movimento, incapaz de desviar o olhar. Ele nunca tinha visto ninguém trabalhar com tanta concentração e compostura sob pressão. Uma mistura de admiração e curiosidade se formou em sua mente. Após alguns minutos, Sarah sentou-se, enxugou as mãos num pano e girou a alavanca de partida. O motor finalmente roncou, vibrando perfeitamente, como se estivesse voltando à vida após uma longa agonia. "É isso aí!" exclamou ela com um sorriso cansado, mas orgulhoso no rosto. Richard, sem palavras, caminhou lentamente em direção a ela. Eu nunca vi nada igual. Você é incrível." Sarah deu de ombros, um pouco envergonhada. "É apenas o meu trabalho. Mas obrigado."
O vento da pista bagunçou algumas mechas de cabelo em seu rosto, e Richard, pela primeira vez em muito tempo, esqueceu sua impaciência e frustração. Ele não via mais o mecânico, via Sarah Miller, uma mulher brilhante e audaciosa que acabará de resolver o que ninguém mais conseguirá. Esse momento aparentemente simples marcou o início de uma conexão inesperada, um começo silencioso, porém poderoso, que logo mudaria suas vidas. Após o concerto, o motor ronronava suavemente, mas Sarah não tinha pressa. Ela sabia que o sucesso nem sempre era suficiente para impressionar aqueles que pareciam já ter visto de tudo. No entanto, Richard Harrington se aproximou com as mãos nos bolsos, observando a jovem mecânica com uma curiosidade recém-descoberta. Devo admitir, ele começou com a voz mais calma que o habitual, não pensei que alguém pudesse fazer isso tão rapidamente. Sarah olhou para ele, um pouco desconfiada. Estou apenas fazendo o meu trabalho, respondeu ela, cruzando os braços para disfarçar a empolgação. Mas obrigada. Ele esboçou um sorriso raro, quase sincero. Meu nome é Richard Harrington. E você é? Sarah Miller, disse ela, estendendo a mão. Seu aperto era firme e confiante, e Richard apertou levemente, surpreso com sua determinação. Seus olhares se encontraram, e por um instante, tudo mais pareceu desaparecer. O vento nos trilhos, o ronco do motor, o céu alaranjado do crepúsculo. Nada mais importava, apenas eles, frente a frente. Richard pigarreou, tentando disfarçar o efeito que aquele encontro estava tendo sobre ele. Você tem um talento raro, Sarah. Você consertou aquele motor quando todos os outros falharam. Sarah esboçou um leve sorriso. Sempre gostei de resolver problemas que outros consideram impossíveis. Ele assentiu, impressionado não só com a habilidade dela, mas também com a paixão que brilhava em seus olhos. Pela primeira vez, Richard não viu apenas uma mecânica. Viu uma mulher corajosa, capaz de enfrentar o impossível, e algo dentro dele, algo mais profundo, começou a despertar. Você deveria se orgulhar de si mesmo, murmurou ele, quase para si mesmo. Sarah sentiu o coração acelerar. Havia algo em sua voz, uma honestidade rara que a tocou. Ela ainda não sabia que essa admiração nascente logo se transformaria em algo muito mais intenso e inesperado. Richard voltou-se para o avião, mas seus olhos insistiam em voltar para ela. A pista estava silenciosa ao redor deles, exceto pelo sussurro do vento e do motor, que agora ronronava perfeitamente. Aquele momento marcou o início de um encontro improvável, o começo de uma conexão que desafiava classes sociais, riqueza e as expectativas de todos. E para Sarah, foi o início de um dia que ela jamais esqueceria. Nos dias que se seguiram, Richard Harrington não conseguia parar de pensar em Sarah. Sempre que ia ao aeroporto para supervisionar seus aviões, buscava seu olhar, seus gestos precisos, a maneira como ela manuseava os motores com naturalidade. Naquela manhã, ele a encontrou na pista, ajoelhada perto de outro Gulfstream, concentrada em uma verificação de rotina. Os raios do sol da manhã faziam seus cabelos presos em um rabo de cavalo brilharem, e algumas gotas de suor se acumulavam em sua testa. Você voltou tão cedo, disse Richard, aproximando-se. Não imaginava que alguém pudesse trabalhar tão seriamente antes do café da manhã. Sarah ergueu os olhos, um pouco surpresa, mas divertida. Os aviões não esperam pelo café, Sr. Harrington. Richard corrigiu-o com um sorriso. Pode me chamar de Richard. Ela ergueu uma sobrancelha, divertida com o contraste entre seu rigor e sua naturalidade. Muito bem, Richard. Mas não tenho certeza se os aviões se importam com o seu nome. Ele deu uma risada suave, um som raro que chamou a atenção dela. Pela primeira vez, ele sentiu uma conexão que não estava relacionada à riqueza ou ao status, mas a algo mais verdadeiro e autêntico. Nas horas seguintes, Richard observou Sarah corrigir pequenas anomalias que outros mecânicos teriam ignorado. Ele ficou particularmente impressionado com a forma como ela antecipava cada problema antes mesmo que ele surgisse. Seus movimentos precisos e rápidos e sua total concentração. Você é incrível, disse ele finalmente, sem conseguir conter sua admiração. Obrigada, respondeu ela simplesmente. Desviou o olhar, concentrando-se no motor. Mas Richard percebeu algo mais do que apenas seu talento técnico, sua determinação, sua paciência, sua modéstia. Ele nunca havia conhecido ninguém que combinasse tanta habilidade e humildade. Gradualmente sua admiração profissional se transformou em um fascínio mais pessoal. Assim que Sarah terminou sua tarefa, Richard aproximou-se novamente, desta vez com um tom mais sério. Sabe, Sarah, todo mundo me disse que mecânicos talentosos são raros. Mas você supera tudo que eu já vi. Ela esboçou um leve sorriso, sentindo o coração acelerar um pouco. As palavras eram simples,
mas seu peso era imenso. Naquela pista varrida pelo vento, em meio ao rugido dos motores e ao cheiro de óleo quente, algo frágil e poderoso estava nascendo entre eles. Naquele dia, Richard deixou a pista com um pensamento persistente. Sarah Miller não era apenas uma mecânica brilhante. Ela era única. E ele queria conhecê-la de verdade, muito além de motores e aviões. Alguns dias depois, o sol começava a se pôr sobre a pista de pouso particular em Los Angeles. Os motores dos aviões zumbiam suavemente ao fundo, mas para Sarah Miller, o dia havia terminado. Ela estava guardando suas ferramentas quando sentiu uma presença atrás dela. Sarah, chamou uma voz familiar. Ela se virou e viu Richard Harrington de terno, mas sem a rigidez de sempre, com as mãos tremendo levemente, como se estivesse procurando as palavras certas. Richard, você esqueceu alguma coisa na pista? Perguntou ela com um leve sorriso nos lábios. Ele balançou a cabeça, hesitante. Não, na verdade não. Um silêncio pesado se instalou, carregado de palavras não ditas. Os raios alaranjados do sol faziam seus cabelos brilharem e davam ao seu rosto uma luminosidade quase irreal. Richard respirou fundo. Escuta, Sarah. Eu sei que isso pode soar como uma loucura, ele começou com a voz um pouco trêmula, mas eu não consigo mais ignorar o que sinto por você. Sarah piscou surpresa, sentindo o coração acelerar. Ela não esperava que aquele bilionário, tão sério e distante, lhe confessasse tais sentimentos. Richard, ela gaguejou, incapaz de formular seus pensamentos. Ele respirou fundo e deu um passo à frente, com os olhos fixos nos dela. Eu sei que é rápido, mas conheci muita gente na minha vida, Sarah. Muita gente brilhante, talentosa, encantadora, mas você é diferente. Sarah sentiu um calor estranho se espalhar por seu peito. Ela não podia negar a admiração e a atração que sentia desde que ele a observara trabalhar. Você quer dizer? Ela murmurou que você... Richard ajoelhou-se subitamente, colocando a mão no joelho. Sim, eu sei que é loucura. Sei que viemos de mundos diferentes. Mas não quero mais esconder o que sinto. Sarah Miller, você quer casar comigo? Por um instante, o tempo pareceu parar. O vento quase cessou, os motores dos aviões silenciaram e tudo ao redor pareceu desaparecer. Sarah sentiu os olhos se encherem de lágrimas, comovida por aquele gesto inesperado e sincero. Sim, disse ela finalmente com a voz trêmula, mas clara. Sim, Richard. Um sorriso iluminou seu rosto e Richard, ajoelhado diante dela, sentiu uma emoção que nunca havia conhecido. A tensão e a incerteza da pista de corrida se transformaram em uma promessa, um momento que ficaria gravado em suas memórias para sempre. Naquela noite, sob o céu crepuscular incandescente, duas vidas se entrelaçaram inesperadamente, prontas para enfrentar juntas quaisquer desafios que o destino lhes reservasse. Na manhã seguinte, a pista particular estava banhada por uma luz suave e dourada. Os aviões perfeitamente alinhados pareciam quase aguardar o início de uma nova aventura. Sarah Miller chegou cedo, como de costume, mas hoje seu coração batia diferente. Ela sabia que sua vida havia mudado num instante. Richard Harrington o esperava, desta vez sem o terno formal, com as mãos nos bolsos e um sorriso sincero no rosto. Bom dia, noiva, disse ele, aproximando-se dela. Como você está se sentindo esta manhã? Sarah riu baixinho, surpresa com a leveza em sua voz e o calor em seus olhos. Como se o mundo inteiro tivesse ficado um pouco mais iluminado. Eles passaram a manhã juntos na pista, Richard fazendo perguntas sobre os motores, conhecendo o trabalho de Sarah de uma perspectiva diferente. Mas desta vez com genuína admiração e respeito. Sarah, por sua vez, sentiu-se à vontade para demonstrar sua paixão e inteligência sem máscaras, sem medo de julgamentos. Sabe, Sarah, Richard começou, olhando para os aviões enfileirados, eu achava que tudo na minha vida estava sob controle, planejado até o último minuto. Mas você me lembrou que o verdadeiro controle é deixar o coração decidir às vezes. Sarah sentiu um calor se espalhar por seu peito. Ela sempre trabalhou duro, lutou por cada sucesso, mas nunca imaginou que um encontro em uma pista pudesse levar a um laço tão forte. Ao longo das semanas, o relacionamento deles se desenvolveu naturalmente. Eles viajaram juntos, Richard compartilhando com ela os segredos e as complexidades de sua vida, enquanto Sarah lhe mostrava o mundo através de seus olhos, um mundo de paixão, determinação e resiliência. Eles não eram simplesmente um bilionário e um mecânico. Eram duas pessoas que se respeitavam profundamente, que se estimulavam e inspiravam mutuamente. O encontro improvável deles na pista abriu as portas para um mundo onde amor e admiração convergiam, onde coragem e habilidade eram tão preciosas quanto riqueza e poder. E enquanto o sol se punha mais uma vez na pista, Richard pegou a mão de Sarah.
sentindo que desta vez, a vida realmente pertencia a ambos. Um novo começo acabará de começar, repleto de sonhos, desafios e um amor inesperado, mas genuíno.